Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo semanal aqui para vocês e hoje um super tema que tem tudo a ver com o que a gente já vem falando ao longo aí de várias semanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre comida ultraprocessada, quais são os impactos que esse tipo de alimento pode trazer para o nosso organismo. Lógico, né, pessoal? Uma das coisas bem bacanas que eu queria trazer hoje é o impacto, né, da comida ultraprocessada no efeito térmico dos alimentos, né, no gasto energético calórico que o próprio ato de se alimentar causa no nosso organismo e também o que isso vai influenciar como é que eu posso falar? Na nossa vontade de se alimentar, na nossa fome e saciedade e o que isso reflete aí numa alimentação persistente diariamente nesse tipo de alimentação. Então eu vou trazer aí para vocês alguns trabalhos bem interessantes para a gente analisar, né? Hoje o vídeo vai ser relativamente rápido, né? Porque eu não quero me estender muito nesse aspecto. A gente já vem falando muito sobre obesidade, tem vários tópicos aí nos vídeos para trás, né? E eu gostaria que vocês assistissem lá para vocês terem um entendimento maior sobre esse quesito de fome, saciedade, defesas do nosso organismo contra o emagrecimento, né? O que causa no nosso organismo esse estresse de emagrecer. E nesse sentido, hoje o tópico é falar sobre esses alimentos ultraprocessados, né? Basicamente, a gente fala que alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos industrializados, feitos basicamente com substâncias retiradas de alimentos, tipo óleo, gordura, açúcares e etc, né? Então você vai identificar esses alimentos ultraprocessados com aquela lista enorme, né, na lista de ingredientes ali no rótulo do alimento, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, me acompanha por aqui. Então olha só pessoal, a gente vai falar um pouquinho então sobre comida ultraprocessada versus comida in natura, né, ou minimamente processada. E o que eu queria iniciar falando com vocês é isso daqui, ó. O nosso gasto energético, tá? Por que é importante a gente entender sobre o nosso gasto energético? Porque existem principalmente, né, majoritariamente, três vertentes pelo qual o nosso organismo gasta energia diariamente, né? Então a gente tem a taxa metabólica de repouso, que é o quanto o nosso organismo gasta de energia para nos manter vivos em repouso, né? Nós temos o efeito térmico da atividade física, isso inclui exercício físico, atividade física espontânea que nós fazemos aí ao longo do dia, e o efeito térmico da alimentação, né? Nós temos aí a termogênese facultativa e a termogênese obrigatória. Então olha só que interessante, quando a gente fala de efeito térmico dos alimentos, né, que é a quantidade de energia gasta para processar aqueles alimentos, né? Muita gente tem dúvida com relação a isso, achando que 100 calorias de uma maçã é igual 100 calorias de açúcar puro, por exemplo, e não é, né? O nosso organismo processa isso de formas diferentes, e isso tem um vídeo lá bem bacana para vocês, mostrando por que uma caloria é diferente de uma caloria em alimentos diferentes, tá? Ou seja, pela forma com que o nosso corpo processa esses alimentos. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte, o efeito térmico dos alimentos ele engloba aí por volta de 10 a 15%, né, da ingesta total de energia que nós temos durante o dia, né? Então, por exemplo, se a gente ingere 3.000 calorias por dia, em média 300 dessas calorias vão ser efeito térmico dos alimentos, ou seja, 300 dessas calorias vão ser utilizadas para os nossos processos metabólicos, para metabolizar esses alimentos, tá? Então, o efeito térmico é o custo energético da digestão, absorção, transporte, metabolização e estocagem de todos esses nutrientes no nosso organismo, tá? E lógico, esse custo vai variar quando nós temos ingestão de comidas ultraprocessadas e, lógico, proteína, gordura e carboidratos. É diferente o custo metabólico para cada tipo de macronutriente, né? E como eu falei para vocês,
esse efeito térmico dos alimentos, ele é dividido em termogênese obrigatória e termogênese facultativa. A termogênese obrigatória, que é mais ou menos 50 a 75% do custo energético para processar esses alimentos, aí estão inclusos digestão, absorção, transporte e suas respectivas sínteses. Por exemplo, sintetizar glicogênio, sintetizar triacilglicerol e sintetizar proteínas no nosso organismo como um todo. Beleza? E a termogênese facultativa, então vai incluir aí, reciclagem de compostos tricarboxílicos, quando a gente fala em lactato, alanina, piruvato, o próprio calor, né, quando a gente fala em desacoplamento mitocondrial, chamado por uns ali de proton leak, né, vazamento de prótons. Então a gente tem alguns componentes que são categorizados como termogênese facultativa. Então olha só que interessante essa figurinha que eu trouxe aqui embaixo nesse slide, mostrando a média de gasto energético em percentual da quantidade de calorias que nós utilizamos para processar esses macronutrientes. Então presta atenção aqui que você já está vendo logo de cara, de 20 a 30% é utilizado na metabolização proteica, ou seja, proteína é extremamente custoso para o nosso organismo, o quê? Processar. Então, tendo isso em mente, a gente já começa a entender aqueles trabalhos, né, aquelas recomendações de que proteína é extremamente importante para pessoas que querem ajustar e regular a sua composição corporal. Além, eu já mostrei em outros vídeos para vocês, o poder de saciedade que tem as proteínas. Então, junta esse gasto energético maior aqui, quando nós falamos de termogênese alimentar, junto com a saciedade, a gente vê hoje a recomendação bem mais elevada do que antigamente na ingestão proteica. Quando a gente passa então para o macronutriente carboidrato, a gente tem uma leve diminuição, né? De 5 a 15% aí nós temos de gasto energético. E as gorduras, olha só que interessante, de 0 a 5% de gasto energético. O que quer dizer essa porcentagem? Então, em linhas gerais, né, pessoal, olha só. Se eu vou ingerir 100 calorias exclusivamente de proteínas, entre 20 e 30 dessas calorias vão ser utilizadas para metabolizar esse macronutriente. Entre 5 e 15 calorias para metabolizar o carboidrato. Entre 0 e 5 calorias para metabolizar a gordura. Por que essa diferença? Pela propriedade das suas ligações químicas. É muito mais fácil, por exemplo, ressintetizar gordura do que ressintetizar proteínas ou carboidratos, né? Então, por esse custo menor, a gente tem aí essas facilidades e esse custo energético diferente. Beleza? Ok, então fizemos essa introdução muito básica sobre isso e eu queria mostrar para vocês isso daqui. Esse é um trabalho publicado em 2010, citados aí por muitas pessoas que falam sobre comidas ultraprocessadas, tá? Ele está presente em várias revisões sistemáticas, e eu sinto falta de mais trabalhos semelhantes a esse, né? Apesar de ter um trabalho semelhante do Kevin Hall, mas não mensurou especificamente o aumento, né, na termogênese alimentar. Eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho, pessoal, fez a seguinte comparação. Então, ela comparou um sanduíche de queijo ultraprocessado com um sanduíche de queijo in natura, né? Então, com pão integral, um queijo minimamente processado, e o outro, um pão mais processado e um queijo mais processado. E olha só que interessante, né? A gente consegue ver aqui no gráfico que o alimento in natura teve um maior gasto energético na termogênese induzida pela alimentação, aonde a comida processada foi bem menor em comparação com a comida in natura. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, quer dizer que
O nosso organismo gasta mais energia para processar o alimento in natura do que para processar o alimento ultraprocessado. Então, de 100 calorias, né, desse sanduíche, por exemplo, o alimento processado gastou muito menos calorias para o nosso organismo processá-lo. Então, isso quer dizer o seguinte, né, o nosso organismo, ele vai, após, né, metabolizar essa comida processada, vai, entre aspas, sobrar mais calorias para serem estocadas e armazenadas no nosso organismo, né? Então o gasto energético para processar isso é bem menor. Então olha só que interessante, né? Lógico que a gente tem outros trabalhos mostrando a implicação em outras partes, mas essa questão aqui, sabe, gente, do gasto energético, do efeito térmico dos alimentos mediante aí a ingestão de alimentos processados versus não processados é muito, muito, muito interessante, tá? E esse outro trabalho aqui, né, que tem como pesquisador líder nesse trabalho, Kevin Hall, né, ele além de ser um pesquisador brilhante aí na área da nutrição, ele também é físico, né? Então eu acho extremamente interessante. Ele tem contribuído muito nos últimos anos aí, nas últimas décadas, né, para o conhecimento nosso do metabolismo humano, tá? E esse trabalho foi publicado nada mais nada menos que na Cell Metabolism, né, uma das revistas mais bem conceituadas da área. Então olha só que interessante, né? Então nós temos 20 pessoas aqui, né, que foram submetidas a 2 tipos de dieta, uma dieta predominantemente com alimentos ultraprocessados e outro alimentos não processados, tá? Então as dietas foram pareadas, né, para quantidade calórica, e os indivíduos foram instruídos aí a consumir o quanto quisessem, tanto para mais quanto para menos daqueles alimentos disponíveis diariamente e também dos snacks, né, dos lanchinhos. Então é bem interessante que esse trabalho foi, lógico, né, randomizado, muito legal. Então os pacientes fizeram 2 semanas de dieta ultraprocessada e depois fizeram 2 semanas de dieta predominantemente de alimentos não processados. Então, os 2 grupos fizeram os 2 tipos de dietas, chamado aí um estudo crossover, tá? Então, olha só que interessante. Como a ingestão era ad libitum, né, ou seja, eles poderiam comer o quanto quisessem, no grupo dos alimentos ultraprocessados, a média que eles comeram a mais foi de 500 calorias por dia. Ou seja, numa dieta predominantemente compondo de alimentos ultraprocessados, você tende a ingerir maior quantidade de alimento e mais calorias, tá? Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque é lógico que você ingerindo mais calorias, você tem um impacto maior aí com relação ao peso corporal. E nas 2 semanas em que os grupos permaneceram em dieta ultraprocessada, o peso aumentou em média 1 kg. E quando eles retornaram para a dieta com alimentos não processados, esse peso voltou a baixar em média 1 kg. Olha só que muito interessante, né? Aqui a gente tem o resumo, né, no gráfico, mostrando que a ingestão calórica, né, em uma semana é bem maior aqui no azulzinho, né, que é ultraprocessado, e a ingestão calórica é menor com alimentos não processados. E o peso foi crescendo, né, na dieta contendo somente alimentos ultraprocessados, e o peso foi descendo quando a dieta era predominantemente utilizada com alimentos não processados. Esse trabalho aqui é fantástico, né? Foi publicado em 2019, ainda extremamente recente, né? Eu dei uma procurada em alguns trabalhos que estão sendo feitos ainda na base de dados da Cochrane, e tem um trabalho muito interessante lá sendo feito, e que a data para completar esse estudo, né, que é o efeito de alimentos ultraprocessados versus não processados no metabolismo energético,
está previsto para terminar em 2024. Então tem bastante coisa legal ainda que vai sair sobre isso. Certo, pessoal? Então, galera, vocês viram que interessante, né, que nós temos aí como o nosso metabolismo responde de maneira diferente quando a gente compõe a nossa dieta predominantemente com alimentos ultraprocessados, né, totalmente modifica. Lógico que a gente nem abordou aí, por exemplo, aumento do peso corporal, diminuição da sensibilidade à insulina, aumento da resistência à insulina, resistência à leptina e outras coisas bem interessantes que também ocorrem, né, quando a gente começa a colocar predominantemente alimentos ultraprocessados na dieta, tá bom? Então, isso aí é bem interessante, todos os trabalhos aí estão recomendando a gente diminuir alimentos ultraprocessados em ordem para podermos combater a obesidade e o sobrepeso aí e, lógico, melhorar a saúde de forma geral da população. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? É muito interessante todos esses dados. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar as notificações aqui, né, do meu canal. Espero que vocês tenham gostado ultimamente dos vídeos que eu tenho postado para vocês. E bons estudos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!